Quem já entrou, pessoal, e quiser convidar alguém, o botãozinho ali do aviãozinho embaixo pode mandar para algum amigo aí para nos acompanhar. O Lobato já está nos assistindo, o Maicon aí da Agricultura de Alta Precisão também já entrou, nos ajudou aí a divulgar essa live. Bom, acho que podemos começar, né, Pedro? Então tá bom. Boa tarde a todos. Me chamo Pedro Palatinic, eu estou como diretor de Relações Governamentais da Asbrap e gostaria de agradecer a participação de todos que nos ouvem nesse momento. Antes de prosseguir, eu queria rapidamente explicar que a Asbrap, a Associação Brasileira de Agricultura de Precisão, é uma entidade bastante jovem que foi constituída há pouco mais de 2 anos e eu faço parte da segunda gestão dessa diretoria, ou da diretoria da associação. E antes disso já fazia parte da Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão, que talvez seja a origem das discussões que culminaram com a criação da Asbrap. E a Comissão de Agricultura de Precisão é um fórum colegiado, um fórum consultivo do Ministério da Agricultura, composto aí por 20 entidades que representam desde produtores, indústrias, produtores rurais, extensionistas, prestadores de serviço em AP, enfim, são diversas as entidades que estão lá e que defendem os interesses da agricultura de precisão. Sem grandes delongas, eu queria então passar a palavra para o Márcio, que é o presidente da Comissão de Agricultura de Precisão. Obrigado, Pedro. É um prazer a gente estar participando aí dessa primeira live da nossa associação que a gente viu surgir e todo como uma concretização, né, de todo o nosso movimento pela valorização e expansão da agricultura de precisão no país. Então, nós temos aí hoje entidades que estão trabalhando para representar esse setor e também a Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão e Digital, que é o órgão consultivo do Ministério, que, como tu bem falou, engloba diferentes entidades de âmbito nacional. E a partir desses trabalhos na comissão, nós sentimos necessidade de trazer formas de apoiar a agricultura de precisão, não só por divulgação, não só por crédito, mas uma necessidade de um marco legal. Tá. Mas por que um marco legal? Seria uma forma da gente proteger e fomentar esse desenvolvimento. Mas aproveitando o público, a gente com certeza tem aí alguns associados da Asbrap, mas outros talvez estejam tendo contato através do projeto de lei. É importante a gente rapidamente relembrar, né, qual é o conceito da agricultura de precisão. E enquanto associação, a gente tem que sempre difundir esse conceito. É a gente trabalhar com a variabilidade que existe nas lavouras, ou seja, nenhuma lavoura ela é uniforme, nenhuma lavoura ela é igual em toda a sua extensão e nenhuma lavoura permanece igual ao longo do tempo. Então, na agricultura de precisão, é um conjunto de ferramentas de gestão, a grande maioria delas baseada em tecnologia, que a gente trabalha para considerar o que se chama a variabilidade espacial, a variabilidade dentro da lavoura e a variabilidade temporal, ou seja, o como essa lavoura evolui ou muda com o passar do tempo. Então, por que trabalhar essas variabilidades? A agricultura de precisão é o primeiro conjunto de técnicas que surgiu aí nas últimas décadas para a gente começar a cada vez mais profissionalizar a gestão. Profissionalizar a gestão buscando uma sustentabilidade, buscando a expansão da agricultura brasileira como forma de sustentabilidade a médio e longo prazo. Então, dentro desse contexto da gente buscar essa sustentabilidade com base em tecnologia, a gente faz esse trabalho de representação do setor e aí surgiu a oportunidade dentro desse órgão consultivo no Ministério da gente articular e buscar mais incentivos para o nosso setor. Márcio, se você me permite, eu acho que o trabalho que a CDAP vinha fazendo e que depois a Asbrap acabou assumindo tem muito a ver com isso.
Eu mesmo participo da comissão há talvez 4, 5 anos, e uma das coisas que a gente percebeu nos reunindo ali 3, 4 vezes por ano aqui em Brasília, era um total desconhecimento da agricultura de precisão fora desse nosso nicho, fora desse meio das pessoas que de fato estão envolvidas com isso. Então, felizmente, alguns membros da comissão se disponibilizavam a chegar em Brasília sempre na véspera das reuniões, e a gente aproveitava essa oportunidade para circular no Congresso, né, tanto Câmara quanto Senado, para conversar com os parlamentares e tentarmos educá-los, né, um pouquinho mais sobre o que era agricultura de precisão. E ao longo dessas andanças, que não foram poucas, a gente percebeu que o desconhecimento era tremendo. Né? Quando se fala do agro, tem um monte de gente disposta a falar, mas quando falávamos de agricultura de precisão, o entendimento, quando muito, era de que tem o GPS no trator, então eu faço agricultura de precisão. Ele era extremamente limitado. E foi ao longo dessas andanças que a gente pôde perceber e desenvolver aí um caminho. Né? Então visitamos N parlamentares, é difícil até numerar quantos foram, mas felizmente houve um eco daquilo que a gente vinha comunicando. E uma das primeiras parlamentares que foram sensíveis às nossas andanças foi a atual ministra Tereza Cristina, que em 2017 ainda se interessou bastante pelo assunto e acabou convocando uma audiência pública na Câmara dos Deputados, na Comissão de Agricultura, para discutir o tema da agricultura de precisão. Na época ela chamou uma audiência que tinha como mote agricultura de precisão, uma forma racional de produzir alimentos com sustentabilidade e competitividade. Isso foi em agosto de 2017, tivemos uma presença razoável de parlamentares naquela comissão, participaram como palestrantes um representante da BPSAP, um representante da Embrapa, outro da Asbrap, tinha um representante da Abimac e um da Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão. E eu acho que ali foi o pontapé para que o Congresso, de fato, começasse a entender um pouquinho desse tema. Tanto é que, logo na sequência, o deputado Adilton Sacchetti, do Mato Grosso, é um produtor rural, que, de alguma forma, isso não partiu efetivamente da ação, foi algo voluntário dos parlamentares, só que de forma muito espontânea, o Sacchetti, à época, procurou a Comissão Brasileira para entender mais do assunto. Eu me lembro da gente ter ali o pessoal da assessoria dele acompanhando parte da reunião, e depois voltando, semanas depois, ou alguns meses depois, trazendo o rascunho do que era o então projeto de lei, o que viria a ser o projeto de lei 10.879 de 2018. E antes dele apresentar esse projeto, ele chegou a submeter para os membros da comissão avaliarem e, enfim, tecerem comentários. E eu me lembro que, à época, a comissão discutiu, alguns ajustes foram apresentados e o projeto finalmente surgiu ali no final de 2018. E aí, me esticando aqui um pouquinho mais, uma pena é que o projeto foi apresentado já no fim da legislatura. À época, quem pegou a relatoria na Comissão de Agricultura foi a deputada Tereza Cristina, que então já tinha feito essa mobilização inicial, mas acabou que não deu tempo nem de votar. E aí, como o Sacchetti, infelizmente, não foi reeleito, começaram os trabalhos da nova legislatura, não sei se já em fevereiro de 19. Em Pedro, mas parece que teu vídeo está cortando um pouco. Eita. Agora acho que tá voltando. Teu áudio tinha cortado também. Mas tu estava falando que o Sacchetti não foi reeleito? Isso, o Sacchetti não foi reeleito e o projeto foi para o arquivo. Mas como filho bonito, todo mundo quer ser pai, na mudança da legislatura, logo no primeiro dia desta nova legislatura, lá em fevereiro de 2019, 3 projetos de lei, basicamente com o mesmo teor, com pequenas diferenças, foram apresentados logo no primeiro dia. O
projeto de lei 149, o projeto de lei 355 e o projeto de lei 361, do deputado Heitor Chu, que é esse que a gente está falando hoje, o 355 de autoria da ministra Tereza Cristina, à época deputada, e do deputado Alceu Moreira, que é o atual presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Ou seja, é um trabalho que começou lá atrás, finalmente surtiu aí bons resultados, o pessoal começou a dar atenção para a agricultura de precisão, e não vou me furtar a dizer não, eu tenho certeza que foi o trabalho da comissão, inclusive que trouxe à tona a importância da conectividade em áreas rurais. Tá? Então, acho que boa parte do que a gente tem visto aí, dos avanços da conectividade, tem a ver com o trabalho ali da comissão. Enfim, só para resumir... Uma questão... desculpa te interromper, Pedro, mas acho que uma questão importante aí para a gente trazer para os sócios da nossa Asbrap e para outros interessados em agricultura de precisão é que um pouco disso que a gente está falando é a tentativa que a gente tem de fazer a ligação entre o mundo real da agricultura de precisão que acontece lá no campo, que envolve a amostragem de solo, aplicações de taxa variável, e o mundo da onde acontecem as decisões em Brasília, que a gente, enquanto associação, enquanto comissão, tenta fazer esse meio campo, e aí, como tu falou, é importante da gente tentar educar, mas no sentido de informar, para que as decisões que sejam tomadas estejam alinhadas com as necessidades lá do campo, né? Então, eu acho que um pouco, e isso é fundamental, a gente ter uma associação atuante, ter entidades que representam o setor, para a gente poder, em conjunto, buscar o que pode favorecer o setor. Então, acho que esse trabalho que foi feito tem bastante disso, da gente tentar trazer o mundo da agricultura de precisão que vem se desenvolvendo, que vem crescendo, com o mundo da tomada de decisão no Brasil, que muitas questões ainda estão centradas em Brasília, em Congresso Nacional, ministérios. E eu acho que esse trabalho de tentar falar essas duas línguas, a língua do Congresso, a língua jurídica e a língua do campo, é o trabalho aí que a gente, enquanto entidades, vem tentando fazer. Mas desse relato aí, muitas vezes, para quem está só no campo, olha um trabalho e parece que as coisas são muito lentas, mas para quem está acostumado com o trâmite de projetos de lei, às vezes parece que as coisas estão indo rápido. Mas eu acho que é legal essa retrospectiva que tu traz, né, da gente conseguir... Poxa, o que representa o tema agricultura de precisão ser discutido numa audiência pública no Congresso? De prático, naquele dia ou no dia seguinte, não resultou em nada. Tá? Mas a gente está plantando uma semente lá atrás para a gente vir mostrando a importância do nosso setor junto a quem tem o poder da caneta, o poder de decisão. E aí, como tu disse, o filho bonito vários querem, né? Então a gente teve a felicidade de, basicamente, depois de ter plantado essa semente, um projeto arquivado, conseguir que 3 deputados que têm uma relevância política, tanto que um dos que apresentou veio se tornar ministro, o outro veio se tornar presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, conseguiram que a gente abraçasse a causa e apresentassem projetos de lei a respeito, né? E aí, então, acho que para a gente continuar essa nossa... para quem está chegando e tentando entender de onde é que surgiu esse projeto, é importante essa trajetória, e aí te passo de volta a bola aí no momento que a gente tem 3 projetos de lei de teor semelhante apresentados. Eu acho que você fez um compilado bastante objetivo e acho que com essa tramitação dentro do Congresso, a gente teve a felicidade de que fosse uma tramitação curta, somente 2 comissões na Câmara, né? A Comissão de Agricultura, para avaliar de fato o mérito agronômico da ideia ou outras questões atreladas à agricultura, e, finalmente, a Comissão de Justiça, para avaliar a constitucionalidade da matéria. Só que quando ele chegou na Comissão de Agricultura, de novo tivemos aí uma grata surpresa quando o deputado Jerônimo Gergen, do teu estado, Márcio, pediu a relatoria do projeto.
Então, o que a gente percebeu foi que o Jerônimo teve aí o interesse não só de canetar, mas ele quis entender, ele quis aprender, né? Ele foi buscar mais informações. E eu acho que esse é o mérito todo por trás dos projetos, de forma geral, que tratam da agricultura de precisão. Nenhum deles surgiu da cabeça de uma pessoa. Todos eles foram construídos com muita participação social. Tá? Eu tenho 15 anos de relações governamentais e não vou ser ingênuo de dizer não. Eu acho que talvez seja o melhor exemplo que eu já vi de uma matéria legislativa sendo construída com participação social. Tá? Mas, obviamente, com a participação daquelas pessoas que entendem minimamente do assunto. Aí, Márcio, acho que você acompanhou um pouquinho desse trabalho do Jerônimo no Sul, talvez você pudesse compartilhar um pouco. Sim, o deputado Jerônimo, enquanto relator da matéria, demonstrou interesse em sim a fazer a tramitação do projeto acontecer, mas também uma preocupação em buscar as entidades representativas do setor agrícola como um todo, e não só da agricultura de precisão, que já estavam representadas no projeto. E a gente fez uma audiência pública com apoio da Farsul, que é a Federação dos Agricultores aqui do estado do Rio Grande do Sul, onde foi apresentado o projeto, foram apresentadas sugestões, e a gente conseguiu consolidar, ter o apoio das entidades, mostrando e dando tranquilidade para o deputado que esse é um projeto que estava caminhando na direção que todas as entidades do setor estavam enxergando, né? Então, fabricantes de máquinas, entidades representantes dos produtores. A gente tem na Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão, as 21 entidades, como o Pedro falou, representam um universo muito grande, desde a pesquisa até a CNA, passando por diferentes entidades empresariais. Então a gente consegue, dentro dessas discussões, ajeitar e aparar eventuais arestas que tenham no projeto, para que quando, como o Pedro muitas vezes a gente conversava em diferentes momentos da tramitação do projeto, é importante que quando a gente vá para o Congresso Nacional, as arestas do setor tenham sido aparadas para que a gente tenha uma bandeira comum. E eu acho que isso é algo que vale muito para uma associação, que a associação ela tem que existir para defender o que tem de interesse comum entre os membros dessa associação. Se dentro de uma associação cada um for tentar puxar para o seu interesse pessoal ou particular, a associação não sai do lugar. E eu acho que nessa tramitação do projeto a gente teve algo muito interessante, da gente conseguir ter um projeto de lei que é um projeto, que é um marco legal, né, Pedro? Que é um projeto, algumas vezes que o pessoal em Brasília aí chama o projeto guarda-chuva, que eu acho que é importante ali na frente a gente explicar um pouco para o pessoal o que é esse marco legal, né? Então, mas a gente conseguiu com isso ter uma tramitação rápida na Comissão de Agricultura, uma aprovação e uma questão que é importante, na Comissão de Agricultura, através do parecer do Jerônimo Gergen, esses 3 projetos que eram muito parecidos, mas com algumas pequenas diferenças, foram unificados num substitutivo, com melhorias no texto e com a ideia de tornar ele o mais abrangente possível. Então isso foi uma das questões que na audiência pública ficou claro. A agricultura de precisão ela não é algo só para o grande produtor, mas também não adianta a gente beneficiar só o médio ou o pequeno. Então, qualquer questão que tinha em alguns dos projetos mencionando benefícios em função de tamanho de produtor, foi algo que a gente chegou à conclusão que nesse momento não era o foco, então a gente trabalha num projeto de lei para beneficiar a agricultura de precisão enquanto conjunto da técnica, e não focado em um segmento A ou B de produtores. Acho que esse é um ponto importante, porque chegou a haver um início de desentendimento na tramitação ainda na Comissão de Agricultura. Uma associação específica ficou preocupada. Mas aí, de novo, foi a virtude do setor de sentar e conversar fora, chegar num acordo e mostrar para o relator que havia uma unanimidade. Tanto é que o projeto foi aprovado em 3 meses por unanimidade dentro da Comissão de Agricultura, tá? E foi para a Comissão de Justiça, sob relatoria da deputada Bia Kicis, aqui do Distrito Federal, que em um mês na Comissão de Justiça, onde você tem ali a oposição, muitas vezes trabalhando de forma muito aguerrida,
em um mês o projeto foi aprovado e de novo por unanimidade. Então, assim, é um projeto que cria um arcabouço, né? Ele não especifica nada, ele só cria um arcabouço positivo, que carecerá de regulamentações a posteriori. Então, os programas que ele estabelece, ou que ele idealiza, terão que ser trabalhados na sequência, mas ele já está criando esse arcabouço. E aí, aprovado na Câmara, aprovado no Senado, na Comissão de Agricultura, depois na Comissão de Justiça, ele nem precisou passar pelo plenário, foi direto para o Senado, chegou em dezembro no Senado, onde também teria uma tramitação bastante célere, não fosse um membro do Senado aí que tem agido, tem pedido a tramitação de todos os projetos de lei de interesse do agro, ele tem requerido que tramite também pela Comissão de Meio Ambiente. Entendo, o parlamentar em questão está no papel dele, só acho que ele está atrasando, ou poderá atrasar algo que seria bastante positivo para a agricultura brasileira. Então seria muito mais interessante que ele chamasse o setor para conversar, ou que ele tentasse entender um pouquinho melhor e participasse de um debate, mas não necessariamente burocratizar e tardar ainda mais a aprovação de uma matéria. A gente tinha uma expectativa de que em até 1 ano e meio, no máximo 2 anos, esse assunto pudesse ter virado uma lei. E aí, em função, claro, do Covid, que ninguém podia imaginar, acho que isso pode adiar um pouquinho. Mas é onde o projeto se encontra hoje, está no Senado, aguardando, num primeiro momento, uma deliberação da Comissão de Agricultura, mas pode ser que ele vá para a Comissão de Meio Ambiente, caso esse requerimento apresentado seja aí votado e aprovado, né? Então ainda tem uma chance disso não ocorrer. Esse é o status atual do projeto. Aí a gente tem, digamos, talvez uma burocracia no caminho, mas também uma oportunidade de nós, enquanto setor ligado à agricultura de precisão, mostrar efetivamente o que é agricultura de precisão. Porque no momento que a gente trabalha para um uso racional de insumos, aplicar insumos conforme a necessidade de cada parte da lavoura, tomar decisões baseadas em dados, em diagnósticos precisos, a gente está mostrando um caminho de sustentabilidade, de uso racional de insumos, que é uma das formas modernas, mais sustentáveis que a agricultura pode ter. Então, eu acho que a gente, digamos, se eventualmente passar pela Comissão de Meio Ambiente, é uma oportunidade que eu vejo de diálogo e para nós, enquanto setor de agricultura de precisão, podermos mostrar que pode-se trabalhar com uma agricultura empresarial de diferentes escalas, tomando decisão com base num diagnóstico. Muitas vezes se tem uma impressão que talvez a gente possa ter que o produtor queira colocar insumos a mais. O produtor é o último que quer colocar insumos a mais, ele quer colocar o mínimo necessário para garantir o resultado esperado. Então, a gente conseguir mostrar que quando essas decisões são tomadas com base em tecnologia, em números, a gente consegue ter esse tipo de benefício. Excelente. Bom, o PL está lá, está no Senado. Temos que aguardar o retorno dos trabalhos presenciais para que as comissões possam, então, começar a trabalhar. Eu acho que daqui até lá a gente tem condições, enfim, de voltar a conversar dentro do setor, alinhando até alguma estratégia para apoiar nessa tramitação. Mas talvez seja o caso da gente entrar um pouquinho, Márcio, na questão do conteúdo do projeto propriamente dito. E aí surge o questionamento, será que a gente precisava de mais uma lei? Né? O Brasil tem tantas leis, será que a gente precisa de mais uma? E aí remete a uma conversa que tivemos dentro da comissão há um par de anos, talvez, quando representantes do setor de seguros foram convidados para uma conversa lá na comissão. E a gente apresentou, explicou um pouquinho mais sobre a agricultura de precisão e como as práticas poderiam ajudar na redução de riscos, enfim, de perdas nas lavouras, por exemplo. Né? E o pessoal dessa confederação na época não foi absolutamente sensível ao que estava sendo colocado. Eles falavam que era só uma questão de cálculo atuarial e ponto final. Enfim, não demonstraram qualquer interesse, de fato, ou legítimo, em conhecer mais as práticas, em entenderem
os benefícios reais. E aí, isso me traz, ou vincula um pouco a um princípio que existe na Constituição Federal, no seu artigo 5º, que é o princípio da legalidade. E no seu inciso 2º fala o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, se, com base numa conversa, não há sensibilização, no momento que você transforma isso numa lei, e depois a gente vai poder passar um pouquinho pelo texto, será visto que essa turma vai ser obrigada a sentar e discutir sim. Então é um pouco disso que a gente busca com a elaboração do projeto de lei, é criar um arcabouço que permita futuramente a gente normatizar estas várias práticas ou iniciativas, de forma que o próprio Estado será obrigado a avançar na normatização e que outros atores que não quiseram sentar à mesa da negociação vão ter que, de alguma forma, passar a participar de forma mais ativa. Perfeito. Acho que esse exemplo do seguro, essa é uma das questões que eu já participo lá da comissão há um tempo um pouco maior, aí, desde antes dela ser constituída oficialmente, mas a questão de, por exemplo, algum benefício em relação ao seguro agrícola para quem faz agricultura de precisão é algo que já surgiu nas nossas conversas várias vezes. Por exemplo, se eu tenho um carro e eu provo para a seguradora que eu tenho um rastreador, eu vou pagar um prêmio menor para esse carro ou vou ter algum tipo de benefício nesse seguro porque eu estou usando uma tecnologia que me torna um risco menor para a seguradora. E a gente conversa e todos os indícios da pesquisa indicam que um produtor que está tomando as suas decisões baseadas em dados, ele é um produtor mais tecnificado e é um produtor que tem condições de mostrar para a seguradora o seu nível tecnológico, as suas aplicações, a sua colheita. Por que esse produtor paga hoje o mesmo seguro que um vizinho que não faz nada disso? E isso no teu exemplo que tu deu, a gente não conseguiu evoluir isso só na conversa. Então, assim como a questão do seguro, tem questões de financiamento, diferentes questões que a gente sentiu a necessidade, pela forma como o nosso país é estruturado, de ter um marco legal. Mas um marco legal que a gente sempre se preocupou em não trazer burocracia. Nós estamos num setor que a gente sabe que evolui rápido, que é um setor de tecnologia, que é um setor que se constituiu com base em ações da iniciativa privada e da ousadia dos produtores que adotaram essas tecnologias. Então, com certeza, a gente sempre teve um olhar, enquanto representantes da iniciativa privada, que não fossem leis que criassem obrigações ou que criassem engessamento para o desenvolvimento dessas tecnologias, mas que mostrassem para o Estado brasileiro que produtores que adotam um conjunto de técnicas, eles estão um passo à frente em questão de buscar a sustentabilidade da produção e em termos de adoção de tecnologia. E enquanto, como se fala nos meios jurídicos em Brasília, enquanto uma tecnologia portadora de futuro, enquanto uma tecnologia em que o Brasil pode se destacar, a gente tem que, de alguma forma, incentivar a adoção dessas tecnologias. E é nesse sentido que esse projeto de lei foi construído. Então, esse projeto de lei é um projeto relativamente curto, aí, dependendo da formatação, a gente está falando aí de 6, 7 páginas, que eu convido quem é do setor a baixar no site da Câmara ou do Senado para ler esse projeto de lei, mas ele é dividido basicamente em 3 partes. As diretrizes, os instrumentos e a formulação e execução. E acho que é um pouco disso que nós vamos passar agora. Eu vou começar falando um pouco das diretrizes, que qual é a direção desse projeto. Então, aqui nas diretrizes, a gente fala em apoio à inovação, contemplando as diferentes escalas de produção, a gente fala em sustentabilidade, a gente fala em desenvolvimento tecnológico e difusão dessa tecnologia, a gente fala em ampliação de rede de pesquisa, a gente fala em estímulo à ampliação da infraestrutura de internet nas áreas rurais, articulação para entes públicos e privados trabalharem juntos. A gente fala em divulgação de linhas de créditos para agricultura de precisão, ou seja, são linhas gerais do que a gente acredita que é necessário
para viabilizar uma expansão da agricultura de precisão no país. Então, são princípios gerais que são as diretrizes desse projeto. Depois, eu passo para o Pedro falar um pouco para nós quais são os instrumentos, né? Os instrumentos, se a gente for passar aqui, são somente 6. Então está falando em pesquisa, está falando em assistência técnica, em capacitação e formação de mão de obra, fala na manutenção ou desses fóruns setoriais, de novo, acesso a linhas de crédito e incentivos para o desenvolvimento de uma indústria nacional. Ele não traz nenhuma burocracia para o setor produtivo, ao contrário, esses instrumentos eles estão demandando uma atuação do governo. São ações que o governo terá que cumprir. E a gente, como setor, vou chamar de setor regulado, com a aprovação de uma lei, a gente vai ter um instrumento para cobrar o governo para que ele cumpra a lei. Então, de novo, a gente cai no princípio da legalidade, onde a gente tem o instrumento que nos permite cobrar o próprio governo. Cobrar, por exemplo, para que em planos safras de safras futuras, a agricultura de precisão tenha tratamentos diferenciados em relação a outras técnicas. Um exemplo que eu acho que é importante a gente trazer, que quando a gente conversava dentro do Ministério da Agricultura muitas vezes, era nos trazido o exemplo da agricultura orgânica. Que hoje a agricultura orgânica ela recebe muitos benefícios com seus méritos, mas tudo começou como um projeto de lei guarda-chuva em que dizia que a agricultura orgânica deveria receber benefícios. Então, digamos, é esse o caminho que a gente está vendo para a agricultura de precisão, para que quem trabalha com tecnologia, com técnica, tenha a possibilidade de ter um tratamento diferenciado. E aí, para a execução, na formulação e execução dessa política, os órgãos competentes, ou seja, o governo, vai trabalhar para estabelecer parcerias entre entidades públicas e privadas, considerar as reivindicações dos representantes dos setores rurais, estimular investimentos que promovam a adoção de agricultura de precisão, estimular a conectividade rural, que essa é uma das bandeiras importantes que a gente tem, conseguir ter acesso à internet no nosso Brasil agrícola, fomentar pesquisa e desenvolvimento, criar rede de pesquisa, estimular a adoção de técnicas que estimulem o uso eficiente de insumos, estimular também técnicas que reduzam gases de efeito estufa, estimular a inclusão de disciplinas relacionadas à agricultura de precisão na grade curricular dos cursos de ciências agrárias, estimular e promover programas de capacitação de mão de obra nos diferentes níveis, desde o nível técnico até a pós-graduação, e criar instrumentos e financiamentos para equipamentos de agricultura de precisão, buscar também a questão da isonomia fiscal entre produtos nacionais e importados, e estabelecer algumas questões de depreciação para os investimentos feitos nesse tipo de produto e reconhecer a agricultura de precisão como uma técnica de redução de risco no que tange as políticas de seguro rural. Então, enfim, são uma série de pontos que aqui, e isso é uma questão importante quando a gente fala de um projeto que é um marco legal, né, Pedro? Que se a gente conseguir ter essa aprovação no Senado, agora com a questão da pandemia, a gente não sabe qual vai ser o ritmo dessa tramitação, mas se a gente conseguir ter essa aprovação esse ano, infelizmente, sendo um marco legal, não é algo que o benefício vem no dia seguinte. Esse é o marco legal para daí a gente, enquanto setor, estar atrás do Ministério, estar atrás dos diferentes órgãos, para buscar a regulamentação e a adoção dessas políticas aqui. Então, por exemplo, a gente tem uma carência que a gente sabe que inúmeros cursos de agronomia, hoje em 2020, estão formando agrônomos que não veem nada de agricultura de precisão no seu currículo. Com um desses itens aqui, onde fala estimular a inclusão de disciplinas relacionadas à AP, a gente tem força para bater lá na porta do MEC e dizer, olha, tem uma lei que diz que tu tem que fazer isso. Qual é a ação que tu vai tomar para que isso aconteça? Tá? Então, esse é um exemplo do que um marco legal nos permite. Márcio, se você me permite, eu acho que esse exemplo que você deu, eu ia até comentar agora, eu fiz questão de checar ontem com o professor Santi, da Federal de Santa Maria,
que levantou, né, que fez esse estudo ainda preliminar, e nas universidades de ciências agrárias da região sul do país, 55% dos alunos se formam sem ter tido uma aula sequer sobre técnicas de agricultura de precisão. Então, eu acho que é isso, a gente conseguiu construir, né, a gente foi levantando informações, a gente foi discutindo, a gente engrossou o caldo antes da gente subsidiar essa turma dentro do Congresso. A gente não chegou lá com uma ideia, simplesmente, falou, eu quero isso ou eu quero aquilo. Não, foi algo muito bem construído, muito bem discutido, com informações, com dados que permitiram, de fato, a gente chegar no ponto atual, né? Claro que projetos de lei podem ser modificados, seja durante a sua tramitação ou após a aprovação, podem surgir outros projetos que venham a modernizar esses marcos legais. E o meu entendimento aqui é que o setor, de forma ampla, deveria apoiar este projeto porque ele dá o pontapé. Pode ser que ele não seja perfeito, né, mas ele já andou mais de 50% do seu caminho. Então, eu acho que agora seria preferível que a gente conseguisse finalizar essa tramitação. Já existe, inclusive, outro projeto de lei muito parecido com o que está em tramitação, recentemente apresentado na Câmara dos Deputados. Ou seja, a discussão ela não se encerra, né? A discussão política é isso. Sempre tem alguém querendo uma modificação, por motivos os mais variados. E eu acredito que isso vai acontecer aqui também. Mas o importante é a gente não esmorecer nesse momento, continuar empurrando para a gente ter esse marco legal e, posteriormente, se aprovado, se transformado em lei, o trabalho não se exauriu. Aí é que a gente vai ter ainda mais trabalho de ficar no pé do Ministério da Agricultura, do pé do Ministério da Educação, do Ministério da Economia, que libera as linhas de crédito, e por aí vai, ciência e tecnologia na área de P&D, né? Só que a gente vai ter um amparo legal que nos permitirá bater na porta desse pessoal todo, e muito provavelmente o próprio MAPA terá uma atuação de liderança nesse trabalho. Então, está difícil até agora encontrar algo que desabone o projeto, e por isso me causou estranheza quando olhei lá na página do Senado. Existe uma enquete, né, não é de fato uma pesquisa, é uma enquete em que qualquer cidadão pode ir lá e apresentar a sua opinião a respeito do projeto. E, de repente, eu olhei e tinha um monte de gente se colocando contrária à política nacional, ou à criação de uma política nacional de agricultura de precisão, ou de agricultura e pecuária de precisão. E aí eu acho que isso tem que acender um alerta para o setor. Por que será que tem tanta gente se opondo? Será que o pessoal não entendeu? Será que o pessoal desconhece? Ou tem gente que falou do agro, acha que é o agro selvagem, se é que há esse agro, e vão se colocar contra pura e simplesmente. Então, acho que esse é também um alerta para a gente, enfim, refletir um pouco ou trabalharmos para melhorar a comunicação também. Eu acho que isso é uma questão, né, Pedro? Essa consulta pública é importante a gente, enquanto setor, se mobilizar. Circulou aí na nossa... no Instagram da associação, também está na página lá da Asbrap, o link para essa consulta pública no Senado, e é importante que fique muito claro a opinião do setor sobre esse projeto de lei, para que também, quando a gente vá a Brasília conversar com os senadores que vão votar esse projeto, eles não tenham nenhuma dúvida da forma como esse projeto foi construído, mas também que ele é um projeto que tem o apoio do setor. Tá? A gente tem algumas perguntas, Pedro, e eu acho que tem algumas perguntas interessantes aqui para a gente debater. O projeto de lei 149, originalmente, ele falava na questão do acesso aos pequenos produtores da agricultura de precisão. Como viabilizar esse acesso a pequenos produtores? Tá? Eu vou dividir essa pergunta em duas partes. Tá? A primeira, aí entra um pouco de opinião pessoal, mas hoje um dos principais caminhos que eu vejo para a gente viabilizar a agricultura de precisão em pequenos produtores está através das cooperativas agrícolas. Tá? Aqui na região sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, onde nós temos um número maior de pequenos produtores, nós temos algumas cooperativas agrícolas fazendo um excelente trabalho de levar a agricultura de precisão até eles.
E a agricultura de precisão é importante que fique muito claro que ela não é uma técnica só para grandes produtores. Quando a gente está falando em agricultura de precisão, a gente não está só falando de fazendas de milhares de hectares no cerrado. Nós temos casos bem-sucedidos de agricultura de precisão em produtores de alguns poucos hectares, desde que trabalhada de acordo com a sua escala, com conhecimento técnico, seja pela sua cooperativa ou alguma outra rede que dê apoio para ele, que dê assistência técnica para esse produtor. O produtor que tem menos área, sem dúvida, ele tem que tomar mais cuidado com essa variação para poder aumentar a sua rentabilidade. E aí, a segunda parte dessa minha resposta, esse detalhe do projeto 149 foi uma das questões que foi alterada pelo substitutivo, porque essa era uma das diferenças entre os 3 projetos de leis que tinham sido apresentados naquele momento, início de 2019. Que o 149 focava exclusivamente em pequenos produtores. E nós, conversando com o relator, conversando com o nosso setor, não nos pareceu fazer sentido ter um projeto de lei só para os pequenos. Então, isso no substitutivo foi tirado e agora fala independente da sua escala. Então, nós temos que trabalhar para que seja o pequeno, seja o médio, seja o grande produtor, tenham acesso às técnicas de agricultura de precisão que sejam adequadas para a sua escala de produção. Obviamente que a ferramenta que vai se usar no pequeno não é a mesma que vai se usar no grande e a forma de acesso também vai ser diferente. Talvez o grande produtor ele vai fazer os investimentos e vai ter todas as ferramentas à sua disposição e essa ferramenta não vai ser a mesma que vai se usar na pequena escala, que provavelmente vai ter que chegar até o produtor via ou assistência técnica da cooperativa ou uma assistência técnica estilo Emater. Mesmo vale também para outra questão que falava em redução do uso de defensivos químicos, né? Por que restringir no texto da lei que aquela iniciativa vai reduzir o uso do defensivo? Se não é só o do defensivo, vai ser o do defensivo, pode ser o do fertilizante, você vai usar sementes de forma racional, você vai utilizar água, enfim, são N insumos com os quais nós trabalhamos. E foi isso que a gente tentou com esse substitutivo, né, nas conversas com relatores, com outros membros do parlamento, mostrar que a coisa tinha que ser o mais ampla possível. Uma questão importante, né, a gente lembrar que a agricultura de precisão a gente está focado bastante no diagnóstico. Então a gente, antes de fazer o diagnóstico, dizer se vai reduzir ou aumentar, a gente não tem como afirmar isso. Então é importante a gente dizer que vai ser aplicado conforme a necessidade que a variabilidade apresentar. Tem um comentário do Dejales falando sobre linhas de financiamento e apoio a projetos que mostram melhorias, avaliações e extensão, trabalhando em instituições privadas de fomento. Dejales, eu acho que a gente tentou nesse texto deixar amplo no sentido de estimular investimentos que permitam a ampliação da agricultura de precisão. A forma que isso vai ser feito, se vai ser por parcerias entre setores públicos e privados, e isso é algo que eu acho que a gente, em conjunto, vai ter que lutar depois da aprovação dessa lei, ou em paralelo com a aprovação dessa lei, mas é importante a gente ter essa ideia de que a gente tentou ter um texto amplo nessa busca aí da disseminação da agricultura de precisão. Tem um outro comentário aqui do Dário, que de acordo com o PL, a agricultura de precisão pode contribuir para a redução de emissões de gases do efeito estufa. Juntar forças com a sociedade civil em relação à questão de mudanças climáticas. A gente tem aqui a questão de mostrar, como eu comentei, o uso racional, a agricultura feita com base em ciência, com base em dados e com base nessa variação que tem nas lavouras. Então, acho que isso que a gente está fazendo hoje em disseminar informação e que a gente tem que fazer ainda no Congresso para ter a aprovação final dessa lei, faz parte do que a gente está fazendo enquanto entidades, mas que o que eu acho que o agro brasileiro vai ter que fazer mais amplo
que é se vender como um agro que sim trabalha com tecnologia para se tornar mais sustentável. E acho que nesse sentido, também por isso foi colocado pelas mãos dos assessores nessa redação, na forma como está, e acho que é importante sim a gente trazer esse aspecto da sustentabilidade, e não só a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade agronômica, para a gente continuar ampliando a produtividade com base em não exaurir os recursos. Eu queria comentar, antes de responder, tem um outro comentário aqui do que a gente pode fazer para contribuir e apoiar que o PL seja aprovado. Mas antes de responder, eu acho que é importante ressaltar que a gente falou de financiamento, a gente falou de P&D. O que eu olho é que o Brasil tem um potencial de desenvolver novos produtos, serviços, tecnologias. O Brasil tem potencial de ser exportador dessas tecnologias de API, não só um consumidor das tecnologias que vêm de fora. Mas se a gente não conseguiu até hoje, talvez até por falta de estímulos, é uma forma que a gente está buscando de falar, olha, vamos investir nesse nicho. Tem muita gente capaz saindo da universidade, criando esses hubs de inovação, e eu acho que o PL viria também com esse objetivo de apoiar essa turma aí que está inovando, está criando e está ganhando espaço no mercado. Tá? E com relação a que tipo de auxílio nós podemos fazer, é o que eu, como cidadão, deveria fazer mais, e eu acho que todos nós, essa participação democrática. Então, não necessariamente só aquele parlamentar em quem a gente votou, mas todos eles têm um site. Se você acessar o site do Senado, você encontra e-mail, telefone de gabinete. Vale a pena, manda mensagem, liga no gabinete, fala que quer votação, diz como você quer que o projeto seja aprovado, ou se você quer um ajuste no projeto. É isso que a gente tem que fazer. Tem que tirar os nossos representantes da zona de conforto, porque senão vão continuar votando só o que eles estão chamando de pautas relacionadas ao Covid. Tudo bem, não é o momento aqui, o projeto está na comissão, não está pronto para o plenário. Mas se a gente não for trabalhar ele também na comissão, vão ter outras matérias que vão ganhar preferência. Então a gente tem que provocar o presidente da comissão, ou o presidente da Comissão de Agricultura, a gente tem que provocar o presidente do Senado, a gente tem que provocar o relator da matéria e falar, eu quero que vote, eu concordo, eu não concordo, enfim. É isso que a gente tem que fazer, exercer a nossa cidadania, participar. Perfeito. Nós tivemos aí diversas interações, comentários, mas pela hora, Pedro, acho que a gente tem que começar a encaminhar aí o encerramento, senão a gente vai ser derrubado pela 1 hora do Instagram aí. Tá? Então, eu acho que é bom que tenham ficado algumas questões que a gente não conseguiu cobrir hoje, que com certeza esse vai ser uma primeira live da nossa associação, e outras de outros temas ou temas semelhantes devem vir aí nas próximas semanas ou meses, e é bom que a gente tenha essa interação para seguir a discussão. Quem faço um convite, né? Quem está assistindo a live, está interessado no setor e ainda não está na associação, busque entender mais o que é a Associação de Agricultura de Precisão, esse trabalho que, como o Pedro comentou, a gente está recém começando uma segunda gestão da associação, depois de uma primeira gestão que foi responsável por criar a associação, por botar a associação em pé. Agora a gente tem uma segunda associação com desafio, uma segunda gestão com o desafio de fazer a associação crescer. O tema do projeto de lei, ele com certeza vai continuar nos acompanhando por algum tempo, e via associação vamos informando o que está acontecendo, e a gente conseguir seguir trabalhando, e não só, como o Pedro falou, de cada um ir atrás do seu representante, mas enquanto entidades do setor. Nós temos as diferentes entidades, não só as BRAP, mas os sindicatos rurais, os próprios prefeitos ou vereadores, que são representantes políticos mais próximos. A gente pode, apesar deles não votarem, eles podem ter os canais com os deputados e senadores para a gente buscar esses meios de pressão e dizer, olha, esse é um tema importante para a nossa região. Eu vejo aqui gente das diferentes áreas agrícolas do Brasil. Vamos nos mobilizar enquanto entidade que usa agricultura de precisão
para a gente conseguir ter o quanto antes a aprovação desse projeto. Sem dúvida, a pandemia atrapalha as tramitações, mas é algo para a gente não deixar ficar lá na pilha das centenas ou milhares de projetos de lei que tem em tramitação no Congresso, muitos deles esquecidos há anos. Eu acho que faz parte de nós, enquanto sociedade interessada, não fique soterrado lá nas pilhas do Congresso. Pedro, me escuta? Pedro? Alô? Tu me escuta? Agora voltou, cara. Eu fiquei aí pelo menos um minuto fora. Não sei se você me ouve, está travando aqui minha tela. Agora eu estou te escutando, eu não sei se a minha saudação final foi escutada. Alô? Mas, da minha parte, podemos encerrar por aqui. Márcio? Oi. Alô? Alô? Eu estou te escutando. E eu acho que encerramos por aqui essa nossa primeira live. Então é a tua conexão, Pedro. Pelo comentário aí, o pessoal conseguiu me escutar. Eu fiz uma saudação final aqui, pedindo a participação do pessoal. Eu acho que pode fazer o encerramento aí da nossa live. Bom, então eu agradeço a participação de todos. Foi um privilégio fazer parte dessa primeira live das BRAP. Eu, enfim, não pude responder outras perguntas, mas vi um comentário de se a gente não poderia atrelar com as discussões sobre mudanças climáticas. Acho que faz todo sentido. Então, se a gente conseguir artigos, qualquer um, quem quiser escrever e mandar para um parlamentar ou distribuir com as BRAP, a gente tenta encaminhar isso também. Acho que precisamos de massa crítica para mostrar a importância do assunto e sempre vinculá-lo a essas questões que nós sabemos, redução de custos, sustentabilidade ambiental e por aí vai. Então, mais uma vez, queria agradecer a todos e desejar aí um ótimo resto de semana.